Boa noite. Boa noite, Guilherme, Laércio. Bom, Jum Oficial. Jum? Como é que é? Não entendi. Karina, boa noite. Bom, hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Tanuri. Acho que ele já está aqui. Vamos entrar aqui. Vamos lá. Cadê Tanuri? Deixa eu ver se ele está aqui. Ainda não. Peraí. Vou te fotografar muito no próximo. Ok, combinado então, tá tudo certo. Pode fotografar. Vamos ver aqui se o Tanuri apareceu. Peraí, pessoal. Cara, eu comecei a mexer aqui. Como é que faz? Você não tem intimidade alguma com isso aqui. Por aí vocês... Deixa eu ver, ó. Já mexi no negócio aqui, mudou a configuração que eu não faço a menor ideia como é que eu tiro disso aqui, pessoal. Ficou colorido. Pensa se eu sei mexer nisso aqui. Pera aí. Aí, acertei. Pronto. Pensa num sujeito que tem experiência com o Instagram. Sou eu. Bom, tô só esperando o Tanuri entrar. Peraí. Tô tentando passar aqui os comentários. Só que eu sou fotos, ok. Sara, Jane, Lucas, Arilton. Muito bem. Sávio, boa noite. Daniel. Lara, Estefânia. Muito bem, bastante gente entrando aqui na sala. Deixa eu ver, sempre conferindo se o Tanuri já está disponível. Aqui, vamos puxar o Tanuri aqui agora, adicionar. Grande doutor Tanuri, está me escutando? Fala, professor, tudo bem? Escutando, maravilha. Imagino que aí está só uma felicidade, né? Mengão lá despontando e está tudo certo, é só alegria, né? Na vida tudo é momento, né? Então, assim, a gente não conquistou nada, mas vamos aproveitar o momento. Mas tem que aproveitar, né? tem que aproveitar o momento, é isso aí. Maravilha. Com certeza. Tanuri, bom, primeiro te agradecer, imagina a tua agenda aí, tua vida super corrida aí, a gente está já na véspera, perto, já chegando do evento, e você parar aí para dar a gente bater esse papo sobre o teu tema, então queria te agradecer desde já. E tem um pessoal aqui, só de falar que é você aqui, a sala já vai enchendo, acho que deve ter um monte de flamenguista aqui também na sala. Tanuri, é o seguinte, a gente conversou muito sobre o seu tema e eu gostei muito da tua colocação, que são aspectos bioenergéticos, né, assim, na performance do atleta, né? E a gente conversou mais ou menos por áudio ali, você falou, poxa, tem algumas coisas que... Deixa eu ver se você caiu aí, deixa você voltar aí. Não, tô vendo. Beleza. A cachorra caiu da cama aí. E aí, Tanuri, eu lembro que você falou assim, poxa, tem algumas coisas que talvez as pessoas não estão levando em consideração na hora os flamenguistas já estão loucos aí na sala já. E você falou assim, olha, tem algumas coisas em relação à bioenergética que acho que as pessoas estão esquecendo de considerar. Então, eu queria que você falasse um pouco aí do teu tema e aí, obviamente, da tua experiência sobre esses aspectos da bioenergética, até mesmo a tua experiência com os atletas, o que você observa no time. Enfim, eu queria que você desse sua ideia do que a gente vai encontrar no meeting na tua palestra. Vamos lá. Primeiramente, obrigado aí, professor, pelo convite, né? Terceiro ano seguido que eu vou estar participando aí do congresso e é um dos congressos que eu mais gosto de participar mesmo, uma energia ali sem igual, então bacana. Isso para mim é o mais importante. Então, primeiro, parabéns pelo Imagina, fico feliz de te ter lá com a gente. Daqui a pouco as pessoas não vão mais me aguentar aí, né? Tá de saco cheio. Aguenta. Mas, vamos lá. Sobre a bioenergética, eu gosto de falar uma coisa até mais simples, Marcelo. Para quem faz nutrição, e o congresso é para nutricionista, né? E quem faz nutrição e trabalha com esporte, normalmente eu digo que a bioenergética é a fisiologia da nutrição. Perfeito, vamos dizer boa. Assim, né? Boa. Para fazer uma analogia, as pessoas entendam
a importância. Então, da mesma maneira que para a preparação física, para a medicina do esporte, a fisiologia do exercício está, a bioenergética está para a nutrição desportiva. Por quê? Porque normalmente eu digo que o teu treino acompanha a tua dieta ou a tua dieta acompanha o teu treino. E a bioenergética é o estudo dos substratos energéticos que são utilizados nas diferentes tipos de atividade física. Então, você tem que saber, quando você vai montar, planejar um programa, ali, uma estratégia nutricional, você tem que estar alinhado com esse teu preparador físico para saber se está de acordo. Por quê? Porque eu não posso estar trabalhando em tal intensidade, esperando um substrato, o uso de um combustível para realizar essa atividade física e, às vezes, ali na minha prescrição, eu estou fornecendo outro combustível. Ou, por exemplo, eu estou oferecendo o combustível correto para o que eu quero, mas a atividade física não está acompanhando aquilo ali. Em que exemplos práticos aí, Marcelo? Por exemplo, se eu quero perder peso e o meu foco maior está na questão do déficit calórico, da parte ali dietética, nutricional, que eu acho que é o mais importante, a atividade física ela tem que estar acompanhando isso. Então, vai ser uma atividade física de uma intensidade mais baixa, onde eu consiga realmente usar a gordura como fonte de energia, porque uma vez que eu passo desse limiar anaeróbio, o que é isso? Quando eu aumento a intensidade desse meu exercício, quer seja na esteira ou num HIIT, num crossfit, na musculação, eu vou estar usando glicogênio. Mas se eu estou num déficit calórico, principalmente low carb, como está muito na moda hoje, eu já não tenho mais glicogênio, sobrou o quê? O músculo para eu usar como fonte de energia. Isso é o que eu tenho visto cada vez mais acontecer, e a pessoa volta no teu consultório, às vezes perdeu 1, 2 quilos e o percentual aumentou. E aí a pessoa não entende, fala, pô, doutor, como é que meu peso diminuiu, o meu percentual aumentou? Porque teu peso diminuiu porque você está perdendo massa. Perfeito. Faz uma restrição muito severa, né? Um gap de restrição calórica muito grande. E numa intensidade alta, e acha que isso é melhor para você estar queimando gordura. Então, o que a gente vai estar falando, qual a intensidade que isso acontece? Então, se realmente eu quero ganhar gordura, vale aquilo do quanto mais melhor, quanto mais rápido eu correr numa esteira, ou quanto mais tempo, por exemplo, eu estiver trabalhando ali na musculação, eu vou estar queimando mais. A gente vai estar falando um pouco ali de volume, cortisol. Perfeito. O que isso ali acarreta. O cortisol, na verdade, um dos efeitos dele, quando a gente fala de nutrição, de treinamento, é você fornecer substratos energéticos para aquela tua atividade física. Perfeito. Então, quando você não tem um substrato energético ali necessário, você vai estar elevando o teu cortisol e muitas das vezes você vai estar catabolizando, perdendo massa muscular e não usando a gordura, que é o que você gostaria como fonte de energia. Então, você perde peso, perdeu massa, o metabolismo basal fica mais lento, fica mais difícil para manter, enfim. E esse erro é um erro que eu tenho visto muito comum nos consultórios hoje, Marcelo. E é interessante isso que você está falando. Em tempos atuais, você usou uma palavra que está em moda, né? E criou-se, parece, um estigma de que a única ferramenta que funciona é o fato de você arrancar carboidratos na dieta, e a gente sabe que exatamente não é assim, né? Justamente por esse mecanismo do cortisol em glicorregulação. E aí a gente observa essa moda, as pessoas com certo receio de consumir carboidratos, e aí entram justamente nisso que você acabou de falar. Muitas vezes a pessoa tem até uma modificação do peso corporal sem uma modificação da composição corporal. Eu gosto de salientar um estudo, Tanuri, que eu vi há um tempo atrás, mostrando que esse medo dos carboidratos é um medo desnecessário quando a gente fala de um sujeito metabolicamente ativo, né? Um sujeito que faz exercício. Pegaram um grupo de atletas, tiraram o treinamento desse grupo de atletas e submeteram esses atletas a 3 dias seguidos com 10 gramas de carboidrato por quilograma de peso, sem exercício. O resultado, depois dos 3 dias, os atletas estavam mais pesados em glicogênio, então a massa muscular se mostrou, da avaliação por DEXA se mostrou maior, e sem 1 grama a mais de gordura. E se a gente pensar na relatividade, o percentual de gordura baixou, porque aumentou o peso magro. Então, assim, você fala, putz, quer dizer que o cara pode consumir carboidrato numa condição de treino
e potencializar o processo de perda de peso sem comprometer a performance do atleta, que aí eu acho que é o grande detalhe, né? Uhum. Com certeza. Eu acho o seguinte, primeiro, as pessoas confundem low carb com déficit calórico, que são coisas diferentes. Você pode, por exemplo, estar numa dieta low carb e sem estar com restrição calórica, que Perfeito. é o que a gente espera num processo de emagrecimento. E aí você está com pouco carboidrato, a pessoa repõe muita proteína para compensar e às vezes está com uma quantidade calórica total maior até do que estava antes dessa estratégia low carb. Então, Perfeito. low carb e déficit calórico são coisas diferentes, primeiro de tudo. E a pessoa esquece que 1 grama de proteína, óbvio que a metabolização é completamente diferente, a gente não pode comparar exatamente igual, mas 1 grama de proteína equivale a 1 grama a 4 quilocalorias, que é a mesma coisa que 1 grama de carboidrato. Perfeito. Então, você se enche de proteína, se você não utiliza essa proteína, se você não tem esse alto turnover proteico, essa proteína, meus amigos, infelizmente, vai depositar como gordura igualzinho o excesso de carboidrato. Perfeito, Então, o excesso perfeito. de proteína e 70% da nossa gordura corporal, na verdade, não é ingerida, ela é transformada com outras substâncias que a gente ingeriu, ela não é ingerida como forma de gordura, então é excesso de proteína, excesso de outras coisas. E hoje eu vejo esses erros aí que são tão comuns e que as pessoas não conseguem entender e conseguir realmente ter resultado. Perfeito. Eu gostei do que você colocou, acho que deixou bem claro. Você necessariamente pode estar numa dieta low carb sem estar em restrição. E o contrário também, você pode estar em restrição com uma boa quantidade de carboidratos. Então, eu acho que tudo vai depender do seu resultado, do seu objetivo, né? De qual que é a demanda energética que você está aplicando naquele atleta para você ofertar qual tipo de substrato. E aí, dentro disso, o Tanuri, e aí a sua expertise com fisiologia, bioquímica, com os atletas, vocês aplicam o teste de ergospirometria aí no clube, né? E vocês conseguem avaliar, fazer uma leitura, por exemplo, dos atletas quando estão voltando de temporada, em termos de recrutamento de substrato, né? Leva eles à intensidade, fala, pô, esse cara está oxidando gordura melhor do que esse oxida melhor glicogênio, e dentro disso você tem uma individualização nesse período de preparação base. Como é que funciona essa tua dinâmica? Uhum. Vamos lá. Só voltando a um ponto anterior do que você falou, para a gente fechar isso, então a gente consegue ali, até numa estratégia low carb, como você falou, que isso nada mais é do que o nutritional time, a periodização nutricional, eu consegui brincar com essa minha quantidade de carboidrato próximo ali do meu treino e eu consegui treinar melhor sem eu estar aumentando muito a quantidade de carboidrato. Então, isso que é a periodização nutricional, a gente vai estar falando isso, Perfeito. que é você exatamente conseguir. Então, você consegue, existem estratégias, mesmo se você quiser, que nem sempre é a melhor estratégia para todos os casos, mas mesmo que você quiser ali, manter esse teu low carb, você consegue periodizar isso aí e ter um efeito melhor. Perfeito. Quanto à questão ali da avaliação ergospirométrica, não só lá, como no meu consultório eu faço também, e muito mais do que o VO2 máximo, o que eu acho importante de prática, e a gente vai estar falando sobre isso aí na aula também, Legal. é a pessoa saber o limiar anaeróbio, o primeiro e o segundo, que é o ponto exatamente onde eu deixo de fazer respiração aeróbica e passo para anaeróbica. Ou seja, eu deixo de usar gordura como substrato energético, como você disse, e começo a usar glicogênio. Por que isso é importante na prática diária, tirando os atletas no consultório, no dia a dia? Que é exatamente eu saber em que velocidade, em que frequência essa pessoa consegue fazer o aeróbico após o treino de força, por exemplo, usando gordura para diminuir o percentual de gordura sem quebrar a massa muscular. Perfeito. Então, as pessoas falam, treino é concorrente? Depende. Se eu treino o treino de força, minha musculação, e aí depois eu complemento ali numa esteira, numa velocidade baixa, abaixo do meu limiar anaeróbio, não é concorrente. Porque eu estou usando gordura como substrato energético. Aí um cara de debate, não, vou acelerar, aumentar a velocidade, porque eu vou estar queimando mais, passou do limiar anaeróbio, precisa usar glicogênio, já não tem glicogênio porque fez o treino de musculação, eu estou quebrando proteína usando aminoácido para fazer novo glicogênio,
aí está sendo concorrente. Aí eu estou ferrando Perfeito. o treino de musculação depois. Então, isso que eu acho que é importante para o cara ter na prática e entender como periodizar e as zonas de treinamento com substrato, né? Isso é interessante, né? Que aí a gente acaba vendo, Tanuri, que treinamento e nutrição é uma simbiose, né? Não dá para ter um sem o outro. E como que tem uma ciência por trás disso, né? A gente imagina, você trabalha aí com um grupo grande de atletas e cada atleta você tem que fazer essa avaliação, entender qual é o objetivo, o que você precisa fazer. E aí eu penso também que existe uma necessidade de entender também o aspecto do jogo do atleta, né? Que posição que ele joga, qual que é a demanda. Eu fico pensando aqui, por exemplo, você pega um lateral, por exemplo, o cara sai num deslocamento, uma intensidade muito alta. Então, esse sistema fosfageno, glicolítico nele tem que ser muito mais eficiente, por exemplo, do que o indivíduo que mantém ali a intensidade mais baixa de jogo, não é isso? Com certeza, isso é importante, a bioenergética, para a pessoa entender exatamente. Então, quando eu faço musculação, por exemplo, é fácil, porque eu só estou envolvendo um sistema energético, fosfagênio. Então, assim, eu sei exatamente qual é o substrato energético, o tempo de recuperação. Num futebol, por exemplo, ou num crossfit, eu estou envolvendo todos os sistemas energéticos, tá? Perfeito, perfeito. E a gente vai mostrar isso e até a gente tem que entender a individualidade biológica de cada um, como você falou isso aí. Cada um reage de uma maneira diferente, cada um tem o teu limiar anaeróbio, o teu limiar de lactato, e cada um suporta tanto tempo depois que tenha passado nisso em acidose. E a gente, através da metabolômica, que é a avaliação dos metabólitos bioquimicamente, eu consigo, e a gente vai falar isso aí no curso, Marcelo, eu consigo Bacana. provar e saber se esse meu aluno, esse meu atleta, ou esse meu paciente, ele está acontecendo as reações ali que são esperadas ou não. Então, por Perfeito, exemplo, perfeito. se eu quero avaliar uma via glicolítica lática, eu vou avaliar através de CK ou LDH, por exemplo. Então, Perfeito, perfeito. para a pessoa entender o que ela procura, visando saber se a pessoa está Perfeito. naquele sistema energético ou não. Então, isso acontece, ela fez gliconeogênese, está catabolizando, está usando aminoácido como fonte de energia? Ótimo. Quais são os marcadores bioquímicos que me diz que isso está acontecendo? A gente vai Perfeito. estar mostrando tudo Pô, isso para, na legal. prática também, para a Muito pessoa bom. conseguir entender. Muito bom. E dentro disso, Tanuri, a gente sabe que quando a gente pega guidelines ou valores de laboratório no esporte, isso é uma coisa ainda muito complexa, né? Não existe um estudo profundo de avaliar marcadores bioquímicos de fato no atleta. A gente vê alguns estudos salientando algumas coisas, mas eu imagino que aí você já tenha, na verdade, uma leitura de cada atleta, ou você já tem um range ali para cada marcador. Hoje eu penso que você já consegue ter essa visualização, né? Isso é muito bacana. Você já tem dados, você sabe ali, independentemente dos valores de laboratório, fazer essa leitura do atleta, né? Sim, com certeza. Como você falou aí, a gente avalia sempre o atleta com ele mesmo, tá? Então eu não avalio ele com uma média, com a literatura, que Perfeito. eu quero saber não só os níveis normais dele, mas como ele reage, como ele recupera disso. Então existem índices hoje, como por exemplo a testosterona cortisol. Hoje a gente faz isso através de point of care, de aparelho. No meu consultório eu faço. Pô, Eu estou dando bacana. curso esse fim de semana agora, eu vou mostrar Legal. até os aparelhos para eles verem. E algo que eu tenho feito também, a gente faz lá, a relação PCR e GF1. Então, assim, eu Boa. tenho estudado mais isso, que o PCR mostra ali processo inflamatório e o GF1 mostra reparo tecidual. Processo. Então, ele é muito mais sensível e mais rápido às elevações, tanto de PCR quanto de GF1, do que de testosterona e cortisol. Então, é uma maneira mais eficaz, mais sensível até de eu ver o quanto que isso está sendo demais para um ou para outro. E aí a gente tem que Perfeito. pensar em carga interna. Porque será que você pegar dois indivíduos e colocar esses dois indivíduos ali para correr a 10 quilômetros por hora numa esteira durante 20 minutos vai gerar o mesmo impacto, vai estar gastando a mesma quantidade de calorias, como você vê aí nesses guidelines? Será que é Perfeito. assim que funciona? Ou isso Ok. vai estar gerando um impacto em cada um? Talvez para um isso aí seja estar trabalhando. Deu uma travadinha aqui, pessoal. Acho que o Tanuri deu uma travada lá.
Acho que o Tanuri saiu, pessoal. Deixa eu puxar ele novamente aqui para a sala. Eu acho que caiu a transmissão com ele. Deixa eu puxar ele aqui. Ok, Tanuri, deu uma caidinha aí, mas está de volta. Você estava... Tá me escutando? Voltou, voltou. Então, isso é importante para você saber, será que vai causar o mesmo impacto? Porque, por exemplo, para uma pessoa, a gente pode calcular através de METs, através de VO2, enfim, mas essa pessoa pode estar sendo para ela 10 km por hora, 50% do VO2 dela, por exemplo, e está criando ali uma quantidade de MET, para outra 70%. Ou seja, para uma vai ser um exercício leve, para outra moderado e intenso. E isso vão ser sistemas energéticos diferentes, completamente diferentes. Um vai estar sendo aeróbico e o outro anaeróbico, e eles vão estar correndo na mesma velocidade exatamente, no mesmo tempo, só que um vai estar usando glicogênio como fonte de energia e o outro ali gordura. Então, isso que é importante para as pessoas entenderem, a gente vai estar falando sobre isso lá. Na verdade, você vai mostrar ali como determinar o limiar anaeróbio, né? Ali as faixas de treino a partir de uma ergospirometria, para de fato você ter essa individualização na prescrição do exercício, né? Com certeza. Ô, Tanuri, outra pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que acaba sempre as pessoas levando isso em consideração. A gente pega, por exemplo, o calendário de futebol hoje, é um calendário muito justo, né? Muito apertado, né? E às vezes até a questão da recuperação é uma coisa complicada de gerenciar, né? Eu penso que em determinado momento você está sempre avaliando ali os atletas e talvez por conta desses marcadores você tenha que reduzir carga de atleta ou até mesmo sacar o atleta. Eu penso que uma das coisas é essa. E a outra que eu queria que você falasse também era em relação à musculação, né? Quando a gente pensa, tem a fase inicial ali, a volta, né, a pré-temporada, e aí vem a musculação dentro dessa rotina mesmo de campeonato. Qual que seria o principal objetivo? O que vocês direcionam essa musculação nos atletas? É mais para recuperação, fortalecimento, ou tem alguns atletas que ainda são submetidos a trabalho de força? Como é que isso fica dentro desse calendário justo do futebol? Vamos lá. Então, realmente, o nosso calendário é meio insano, né? E a gente tem que entender que, eu sempre falo, para mim, eu me baseio muito em carga interna ao invés de carga externa, né? Então, a gente tem que entender que hoje, além da gente jogar mais vezes, ter um número maior de jogos, a intensidade do jogo é muito maior, a velocidade máxima atingida é muito maior. E quanto maior a minha intensidade, maior a minha liberação de cortisol, maior o desgaste que isso gera no corpo, teoricamente eu precisaria de um tempo maior para recuperar. Perfeito. Então a gente hoje leva o nosso corpo ao extremo, em intensidades maiores, em desgastes maiores, com tempos menores de recuperação. Perfeito. Isso a gente vê que aumenta muito o índice de lesão. Então a gente tem que trabalhar muito com isso, né? Hoje existem vários marcadores para auxiliar a gente. Eu acho que assim, a maioria das lesões são previsíveis e preveníveis, diferente do que a maioria das pessoas acha. O nosso corpo nos dá sinais. Perfeito. Dá sinais. Perfeito. Dá sinais. Cabe a gente saber reconhecer e interpretar. Porque antes de você ter uma lesão muscular, você tem um estresse celular. Estresse metabólico ali, né? Um estresse metabólico, Perfeito. Estresse celular. Aumenta a permeabilidade ali da tua membrana celular, várias enzimas saem, você consegue entender o que está acontecendo. E aí você ajusta ou o teu treino, ou tua dieta, ou às vezes é o teu sono, enfim. Mas vai te dar os sinais e você vai ter que ajustar. Quanto ao treino de força, que é importantíssimo, eu não sou muito fã de musculação para o esporte. Eu gosto de um treino funcional, que as pessoas confundem, tá? O treino de força, para mim, é sine qua non. Mas eu não gosto da musculação em máquina. Por quê? Porque na musculação você sempre treina ali com o teu quadril estabilizado, com o teu glúteo estabilizado. Você só treina em 2 dimensões, ou você puxa ou empurra. E o esporte ele é multidimensional. Então, dinâmico, né? Muito dinâmico. Então não tem nenhum exercício nas máquinas que eu vou conseguir
treinar o que eu aplico no campo. E a gente tem que entender também que força não é só exercício contra-resistido, como as pessoas acham. Então, é estresse metabólico e estresse mecânico. Então, quando eu acelero e freio no campo, eu estou gerando um estímulo de força. Não é à toa que vários jogadores nunca fizeram musculação, que eu não acho que é certo, e tem a perna grande hipertrofiada. Porque está dando estímulo mecânico de força e as pessoas acham que o treino de força é só botar na máquina e botar sobrecarga. Perfeito. E força e hipertrofia são coisas muito diferentes. A gente consegue ter um ganho de força antes de você ter hipertrofia. Mas eu também consigo ter hipertrofia lá. E aí, é óbvio que na pré-temporada é um momento que você consegue trabalhar mais, até porque nesse início, nessa readaptação, isso vai te gerar resíduo metabólico, isso vai te gerar dor muscular tardia, eu vou ter que periodizar esse meu treinamento, talvez no treino de força ali, eu vou ter que abrir mão de um outro treino, de uma outra valência física no campo, então eu tenho mais disponibilidade disso na temporada. Quando a gente está jogando 2 vezes por semana, é muito difícil. Então a gente faz ali um treino de força que é muito mais para manutenção do que para hipertrofia e para ganho. Porque eu não consigo dar a carga máxima, então o meu treino ordinário de carga máxima é o próprio jogo. E os outros treinos são para recuperar do jogo e para manter. O jogo entra ali, então, por conta dessas intensidades de deslocamento, o jogo em si já entra como o treinamento de força ali, como estímulo, até porque a gente sabe que o lactato ele gera hipertrofia muscular, a insulina, o aminoácido, via hormonal, não somente a sobrecarga mecânica tensional, como se achava. Então, a gente sabe hoje que vários resíduos metabólicos sinalizam hipertrofia muscular, por isso que uma das coisas que sinaliza hipertrofia muscular, por exemplo, é a prostaglandina, enfim, que é um marcador inflamatório. Por isso que não é bom você tomar anti-inflamatório quem quer hipertrofia, por exemplo, porque você está inibindo a prostaglandina 2, consequentemente você está diminuindo essa sinalização para hipertrofia muscular, para reparo de tecido muscular. Perfeito. Tanto que você tem alguns estudos com, por exemplo, de antioxidantes não enzimáticos, né, no caso com doses altas de vitamina C e vitamina E, que inibem a resposta adaptativa, né? Ou seja, para a resposta hipertrófica, ou seja, ali para a produção de enzimas antioxidantes, que é justamente que vai favorecer o processo de recuperação. Então, às vezes, o sujeito está ali colocando uma vitamina C, vitamina E, achando que não está fazendo mal nenhum, não está nem fazendo bem, pelo contrário, está fazendo mal, quer dizer, comprometendo todo aquele estímulo mecânico que aquele cara estava dando, né? Aí que a gente começa a ver que nutrição e exercício e a medicina do esporte é uma simbiose, tem que estar conversando de forma muito afinada entre essas profissões, enfim. Não dá para trabalhar sozinho, né? Eu acho que esse é o grande detalhe, e em clube, eu acho que isso funciona muito bem, né, Tanuri? A questão do fisiologista, do médico, do nutricionista, essas reuniões que vocês fazem para justamente fazer essa leitura de cada atleta, né? Com certeza. Então, a gente sabe que hoje é o equilíbrio. Por exemplo, eu preciso de várias espécies reativas de oxigênio, né? Os ROS, que eles chamam, né? Para sinalizar outras ali. Então, eu não posso me encher de antioxidante. Uma das funções até dessas espécies reativas de oxigênio, algumas delas, é o próprio tamponamento, diminuir a acidose, consequentemente, melhorar minha performance. Através do sistema tampão de bicarbonato. Onde eu consigo ali, enfim, eliminar o CO2 e a água ali, extraindo ali essa espécie reativa de oxigênio com esse hidrogênio ali sobrando. Então, a gente tem que equilibrar tudo isso, como você falou, porque algumas dessas coisas a gente quer, por exemplo, interleucina 6. Eu quero que gere isso. Aí você fala, mas isso não é inflamação, o cara na sepsis também aumenta a interleucina 6. Ótimo, mas sempre vem precedido do aumento de TNF-alfa, por exemplo. Então, eu consigo entender que tipo de inflamação é patológica e o que é fisiológica. Através da metabolômica a gente consegue ver isso também. Infelizmente, eu não sei se vou ter tempo lá, mas se você me der mais tempo lá no Congresso... Eu vou ajeitar para você falar o que você quiser lá. Porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem isso e até, quando chega no teu consultório, entender o que é um exame de sangue, um exame bioquímico normal,
e anormal. O que é normal para o praticante de atividade física? O que é normal para quem pratica performance? Porque existem coisas que talvez você chegue, um médico que não entende isso, um nutricionista, vai achar que esse cara está morrendo e, na verdade, está acontecendo tudo que você esperava que tivesse acontecendo para ele naquele momento, pelo menos. Não dá para levar em consideração os marcadores de laboratório. Quando você pensa no atleta, o fato é que, como você colocou, você começa a criar um histórico do atleta e a sintomatologia dele. Então, cada um vai ter a sua faixa e uma leitura de sintomas clínicos, né? Então, acho que esse é o grande detalhe. Como você falou, às vezes você pega, por exemplo, uma secada, um sujeito, imagina, joga 2 vezes por semana, você não pode querer que uma secada de um atleta desse esteja ali em 294, que é o limite superior ali do exame normal, né? Então você começa a monitorar a secada daquele sujeito, independentemente dos valores de laboratório. E com o passar do tempo, você vai conseguindo fazer essa leitura, falando, não, agora realmente para ele, isso aqui é o extremo, vamos diminui a carga, e aí vem o ajuste nutricional. Eu não quero tomar muito mais seu tempo, Tonildo, porque o papo tá bom, se deixar a gente vai... Para mim falar de bioquímica aqui, a gente vai a noite inteira, mas... uma das coisas que você colocou, a questão do bicarbonato, né? A gente sabe que em relação à dose, que a gente fala de 300 miligramas por quilograma de peso 2 horas antes da competição, por outro lado, a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma dose bem menor usando em cápsula gastro-resistente. Você consegue trabalhar, por exemplo, com esse tipo de suplementação no jogo e no pós-exercício, no pós-jogo, por exemplo, já que a gente sabe, por exemplo, da resposta adaptativa, usar alguns fitoquímicos, por exemplo, para potencializar. A gente tem, por exemplo, extrato de cereja amarga, a gente vê que aumenta o processo de recuperação, facilita o processo de recuperação. Então, você consegue trabalhar isso com os atletas, consegue apoio para trabalhar com os atletas dessa forma? Como é que funciona isso, Tonildo? Com certeza. Hoje, assim, pelo menos a gente lá no Flamengo, né, os nossos atletas têm outro noção. Então, na verdade, são profissionais. Você ser jogador e ser atleta é uma diferença muito grande, né? Jogador todos são, atletas poucos. Perfeito. Pô, fantástica a sua colocação. Perfeito, perfeito. Com certeza, né? Perfeito. E hoje a gente tem um nível lá de entendimento, principalmente de quem foi para a Europa, voltou. Então, assim, onde eles têm acesso à informação também. E aí o desafio é o quê? Você, como profissional, mostrar conhecimento, convencimento, porque ele também tem acesso à informação. E uma vez que você consegue provar para ele que ele, seguindo isso, vai obter vantagem, com certeza ele vai querer se adequar a isso, né? E aí, mais importante, que hoje eu vejo muito do bicarbonato também, a gente usa, só um adendo, porque está na moda e todo mundo fala, não é todo mundo que precisa. Então, isso a gente vai mostrar lá com o metabolômetro, que eu consigo ver. Para eu ver isso, eu preciso saber se esse cara está tendo isso, porque o nosso corpo ele tem um sistema de tamponamento excelente, em várias modalidades, através da hemoglobina, através da própria respiração, através ali da carnosina, através ali da tua urina. Então, a gente tem várias maneiras, enfim. E o teu pH ele pode variar, enfim, em algumas situações ali de maneira diferente. Mas a gente tem ali um sistema, o próprio lactato, uma maneira ali, o NAD, para as pessoas entenderem a cadeia de elétron, tudo isso são sistemas ali de tamponamento. A própria glutamina, que é um suplemento ali que não tem consenso, né? Ela funciona no tamponamento. Então, por isso até que eu digo, eu hoje em dia uso muito mais os aminoácidos essenciais do que o BCAA. Não que eu seja contra o BCAA. E todo mundo me pergunta, por que se você tem a leucina, eu quero hipertrofia? Tá bom, eu tenho a leucina, mas eu preciso da histidina com a carnosina para eu tamponar. Para fazer betalanina, perfeito. Eu preciso, por exemplo, se eu estou desviando aqui a leucina, eu preciso pôr glutamina para tamponar para o meu sistema imune. Eu preciso, por exemplo, na histidina para proteger o meu colágeno, onde eu estou tendo ali lesão de cartilagem. E se eu só dou a leucina, que as pessoas acham que exercício é músculo, hipertrofia, e é metabolicamente, enfim, várias reações. Então, quando eu desvio somente um, eu vou estar deixando de produzir os outros para essas funções, e aí eu não vou estar tendo essa disponibilidade de leucina como se imagina, porque eu vou estar transformando essa leucina em outros substratos, e principalmente até como substrato energético. Perfeito. Ele é um aminoácido gliconeogênico, né? Então, exatamente. Então, se eu estou ali anaeróbio,
pô, acabou meu glicogênio. Essa leucina que eu tô achando que eu tô estimulando em mTOR, eu tô usando como fonte ali energética. Perfeito. A leucina, ela funciona como o gatilho, né? É como se você riscasse o fósforo e acendesse o pavio. É só o gatilho inicial para o processo de síntese proteica. Agora, é aquela história que a gente brinca, a gente não constrói lá uma actina, uma miosina, uma titina só com leucina. É como a gente fala, se fosse uma parede, né? Você tem que ter os tijolos, né? E aí a gente precisa da matriz aminoácida para você poder ter um bom reparo celular. E outra coisa que você falou do tamponamento, que eu achei interessante, e a gente estava conversando de fitoquímicos, a gente também tem lá os transportadores de monocarboxilato, né? Que tira ali o lactato, que tira o próton, joga para o fígado para ser utilizado como energia. E o próprio treinamento estimula esses transportadores. E ainda tem alguns ativos que a gente consegue potencializar esses transportadores. E aí, de fato, você favorece esse ambiente aí de tamponamento dessa célula. E muitas vezes você não precisa nem utilizar, como você acabou de colocar, o bicarbonato. Daí, então, tem que se fazer essa leitura, né, Tanuri? Precisa ter a gente fala de perfil bioquímico, né? Esse mapa metabólico do atleta individual para você fazer leitura por atleta, né? Sim, e acaba que, no fundo das contas, tudo acaba na mitocôndria, né? Que as pessoas se esquecem disso também, né? Exatamente. Então, quando a pessoa acha que está num treino anaeróbico, para hipertrofia, e todo esse resíduo acaba na mitocôndria, que é onde vai estar acontecendo isso. E a individualização é importante para a gente, como você falou, dá o exemplo do CK. Então, eu tenho 2 atletas que tiveram ali, jogaram no jogo, no dia seguinte, até isso a gente vai falar, né? Qual o momento maior, por exemplo, o CK, 24, 48 horas, então vou ver isso logo após o jogo? Não. Ou vou ver isso, por exemplo, 72 horas? Não. Então tem alguns marcadores que tem o tempo também, sua curva, mas o que eu vou falar é o seguinte, eu pego 2 atletas, um no dia seguinte eu tive lá, ele está com 1.400 de CK, e o outro está com 800. 48 horas que a gente faz, 24, 48 horas. E aí todo mundo acha que esse que está de 1.400 está pior do que o outro que foi para 800. Às vezes não. No dia seguinte, exatamente, esse de 1.400, ele está em 600 e o outro que está em 800 está em 600 também. Perfeito. Então, na verdade, ele a recuperação está recuperando muito. Perfeito. Eu uso esse termo. Como você falou, eu usar um parâmetro Perfeito. E basear como isso sendo ruim ou sendo... Não. Eu tenho que ver ele com ele mesmo e como o corpo, porque durante a atividade física a gente gera o problema, né? E o teu corpo ele cria as soluções para solucionar esses problemas que você criou. Perfeito. Quanto mais problema você cria, mais solução teu corpo tem que criar. Então, mais do que os problemas foram criados, eu tenho que entender também como é que meu corpo está criando as soluções. Entendi. É o que a gente fala avaliar essa medida do CK, seria o índice de recuperação, né? Você pegar o produto final, que seria, por exemplo, 72 horas, de dividir pelo produto inicial que você pegou ali em 48 horas. Aí você consegue avaliar uma relação do produto final, que é a recuperação com 2 dias, por exemplo, a recuperação com 1 dia. E aí você acha um índice, você começa tendo um índice de recuperação de cada atleta. E isso você cruza também com o sintoma clínico, não é isso? Isso a gente cruza, por exemplo, com termografia. Vocês estão usando termografia lá também, muito legal. Há muito tempo. E a gente tem um software que é o Apollo, né, que ele faz uma correlação com CK, PCR e a imagem termográfica e te dá um índice de fadiga, né? Então você vai coletando essas imagens até você ter esse mapa ali desse teu atleta, né, essa curva basal dele, o que é o normal, essas alterações, e junto a isso a gente faz bioquímica, então eu avalio testosterona, cortisol, PCR, IGF, ureia, creatinina, amônia, tudo isso a gente vê, e em função de tudo isso, com a carga externa também, com o que foi aplicado, e outra coisa que a gente se baseia muito, variabilidade de frequência cardíaca, que eu adoro, as pessoas aqui não dão importância, é um dispositivo barato. Em repouso, né? Avaliar a variabilidade em repouso, seria isso? Não, eu avalio o repouso, eu avalio dentro ali do treinamento, para eu obter o training effect e como recovery, saber o quanto que ele recuperou. Perfeito. Então é outro marcador para a gente assim, bem interessante. E aí eu junto tudo isso e aí sim eu consigo, enfim, ter uma tomada de decisão. Porque, por exemplo, se eu pego só o CK, se esse atleta foi lá e tomou uma injeção de anti-inflamatório antes do jogo,
vai ter aumentado muito o CK e, na verdade, não traduz ali que teve esse desgaste. Ou ele levou um tostão, por exemplo, ou se eu uso só a termografia, ou se eu uso... Então, você pega tudo isso, e a gente tem que lembrar uma coisa também, Marcelo, que as pessoas não se atentam, e hoje em dia cada vez mais a gente se atenta no esporte, que é a tua fadiga central. Você tem uma fadiga periférica, que é muscular, e uma fadiga central, que normalmente demora mais tempo para recuperar do que a fadiga periférica. Então, e o cara vai, joga de madrugada, não dorme. Por isso que às vezes você vê aquele jogador que está correndo, está dando pique, mas erra tudo. Vai chutar, Perfeito. a bola vai para o outro lado. O cara cruza para ele bota a perna, a bola passa direto. Por quê? Fisicamente ele está bem, mas mentalmente ainda não recuperou. Então, isso são coisas ali que são muito importantes, né? E você consegue, existem ativos ali, como você fala, para isso. O BCA é um dos que melhora essa recuperação central. O triptofano, por exemplo, ele diminui, ele faz depressão ali do sistema nervoso central. Então, assim, ele te gera uma fadiga central, por incrível que pareça. Então, nem tudo que a gente acha que é bom, todo mundo dá o triptofano é bom. Nesse caso, por exemplo, ele não melhora a tua fadiga central, até o inverso. Por isso que às vezes a gente usa ele para quem tem problema para dormir, porque o efeito da serotonina te gera uma sonolência, né? Perfeito. E as pessoas com fadiga central normalmente ali têm uma anomalia no metabolismo triptofano, né? Tanuri, então, o que a gente... Bom, já estou na expectativa da tua palestra lá no Meeting, né? Que vai ser dia 4 e 5 de outubro, em São Paulo, na FEComércio. Eu sempre estouro o tempo lá, né? Tipo, não, eu no congresso, eu vou dar um jeito lá. Mas o que eu gostei do nosso... do horário do almoço, no horário que depois dali é break. Que aí já emenda no intervalo, né? Eu gostei muito da tua colocação, que acho que a gente, nesse bate-papo aqui, a gente conseguiu até visualizar um pouco mais o que você vai levar para a palestra. Eu acho que se a gente conseguir pegar esse conceito de bioenergética, de variabilidade, de utilização de substrato, e trazer esse exemplo quando você leva para os exames bioquímicos, putz, né? Isso aí eu acho que a gente vai fazer uma avaliação teórica e prática que vai, assim, acho que enriquecer muito quem estiver lá no evento. Eu gostei bastante desse bate-papo de trazer da bioenergética para os marcadores. Talvez se a gente tivesse aprofundado como a gente aprofundou no papo aqui, a gente colocaria da bioenergética para os marcadores. Aí eu deixo um tema aí para você, para uma próxima... para uma próxima palestra, mas enfim, nós vamos estar lá no Meeting e, cara, a tua palestra, pelo que a gente conversou aqui, acho que vai ser extremamente enriquecedora, porque uma frase que eu gosto muito de falar é que eu digo o seguinte: teoria sem prática é demagogia, né? E prática sem teoria é loteria. Então, acho que você consegue trabalhar muito bem. Você tem todos os aspectos teóricos aí, que a gente sabe, de bioquímica, de fisiologia, mas você é um cara que põe a mão na massa. Então, por mais que a gente tenha teoria, a gente precisa ver se essa teoria, muitas vezes, ela representa aquilo na prática. Então, a tua expertise vai dar esse balance, né, esse equilíbrio entre teoria e prática. Então, assim, eu tenho certeza que quem for no evento vai aprender muito contigo lá. Bom, eu gostaria, sinceramente, de poder ficar ainda mais nesse bate-papo contigo, mas nós já estamos aqui há 43 minutos de live e eu queria te agradecer mais uma vez, cara. Eu sei que teu dia é puxado, são 8 horas, você ainda está aqui com a gente e tal. Então, assim, obrigado mesmo de coração por você estar lá no evento com a gente, estar aqui, assim, dando essa super aula que você deu para a gente, assim, que quem lida com o esporte, escutar você falando, assim, de uma forma tranquila e trazendo aspectos bem relevantes, eu acho que isso foi muito bacana enfim, eu agradeço mais uma vez, vou deixar você fazer as suas considerações e para a gente poder despedir do pessoal. Tá bom. Como você mesmo falou aí, Marcelo, eu acho que hoje em dia o grande desafio nosso, né, é você praticar a teoria e teorizar a prática, né? Perfeito. Então, assim, esse que é o grande desafio. Desafio, exatamente. E lá na aula, realmente, eu vou querer, meu intuito, e vou mostrar tudo com exemplos práticos para que as pessoas, assim, realmente saiam de lá e já na semana seguinte consigam aplicar algo do que a gente passou ali no seu consultório, né? Então, sempre ali, eu acho que esse que é o grande desafio, que eu quero desmistificar isso, que talvez é um assunto que parece que seja difícil,
e nunca é dado atenção devida ali na nossa formação da fisiologia do exercício. E é o que eu falo, a fisiologia do exercício, a bioenergética, que é a fisiologia da nutrição, Boa. não mudou nada até hoje. O nosso corpo funciona da mesma maneira. O que mudou e é o que eu vou levar lá? A maneira da gente conseguir avaliar isso, a maneira da gente conseguir reconhecer o que está acontecendo. Mas o que acontece é a mesma coisa. Tem vários modismos, mas a fisiologia do exercício não mudou nada. O nosso corpo funciona igualzinho a 1000 anos atrás. Perfeito. A diferença é que hoje eu consigo saber, através até de metabolômica, exatamente o que está acontecendo, se está acontecendo aquilo que era o esperado. E a gente vai tentar, pelo menos, pegar esse assunto aí, que eu acho que quem trabalha com esporte, quer seja profissional de educação física, nutricionista ou médico, para mim é formação básica. Isso aí tem que entender. Perfeito, tá? perfeito. Porque senão não trabalha com esporte. E mostrar, né, Tanuri, que nutrição esportiva e fisiologia do exercício não é brincadeira, né? Existe uma ciência muito profunda por trás disso quando a gente fala de exercício físico. Não é chegar lá, vai lá e faz, come carboidrato, proteína e pronto, se vira. Não, existe todo esse ambiente metabólico que a gente precisa interpretar. Se você não sabe interpretar, realmente você pode pegar uma joia, que é um atleta, e não dar o devido polimento naquela joia para você levar ali para um pódio, por exemplo. Então, eu acho que esse trabalho, acho que o que você vai mostrar é justamente para dar o cenário do quão importante é essa simbiose da fisiologia com a nutrição e com a medicina. Eu acho que é nesse intuito que eu vejo muito a tua palestra. Com certeza, só assim que a gente consegue ter resultado é quando a gente pega todas as áreas e transforma isso numa linguagem comum. Então, quando eu falo, quando a gente trabalha em equipe multidisciplinar, que eu sou contra, acho que tem que ser transdisciplinar, interdisciplinar, as áreas têm que falar entre si, e o grande desafio é você pegar todas as linguagens e transformar numa linguagem única. Perfeito. Então, a tua avaliação que eu faço, o nutricionista tem que entender, o preparador tem que entender e vice-versa, para que a gente tenha o melhor resultado no final, né? E estou muito ansioso por isso aí, né? Vamos lá. Eu quero deixar que as pessoas entendam ali realmente ali de maneira, como a gente falou, bem prática. E como a gente fala, o exercício, como se falou, todo mundo hoje fala, o exercício é um remédio. Então, como remédio, será que você usa a mesma dose para todo mundo? Perfeito. Você tem o cara que é hipertenso, mas um precisa tomar 5 hipotensores, o outro um só, o outro só mudança com estilo de vida, e às vezes se você dá a mais, você está fazendo mal para ele. Então, se a atividade física é vista como remédio, a gente tem que saber ajustar a dose em função da patologia e da demanda de cada um. Então é isso que eu vou querer mostrar lá, que nem sempre o mais é o melhor, é o equilíbrio, é você chegar ali na tua performance e para a gente poder ajustar isso e como reconhecer que está sendo a mais ou que está sendo de menos. Perfeito. E por isso, talvez você não esteja tendo os resultados aí que você quer, tanto porque está treinando de menos, ou porque está treinando demais, ou que está recuperando de menos, ou porque tua alimentação não está acompanhando, enfim, todas essas situações. Seria a medicina de precisão, a fisiologia de precisão e a nutrição de precisão, né? Não é você dar um tiro para ver onde pega, você dá um tiro de sniper, né? Pegar exatamente no ponto certo ali e solucionar o problema, né? Pô, Tanuri, muito bom, cara. O papo contigo é sempre muito bom, cara. A gente aprende pra caramba com você. Eu sou aqui também, assim, compartilho da opinião. Você é um médico realmente diferenciado, é um cara que põe, como eu falei, não é demagogia, mas você é o cara que põe a mão na massa e a gente tem que dar todo o crédito para você e te respeitar bastante, porque você quebra paradigmas, tira aquela cabeça antiga, muitas vezes fechada da medicina, e vem na vanguarda aí tentando trabalhar com o máximo possível de informações e colocar a medicina esportiva em outro patamar. Então, eu reconheço bastante o teu trabalho, fico muito feliz de estar podendo falar contigo. Enfim, eu vou agradecer a todo mundo que ficou um pessoal grande aqui na live. Eu vou deixar a live salva, vai ficar salva aqui no perfil da E4. E, enfim, pessoal, só lembrando, então, a inscrição, o meeting, dia 4 e 5 de outubro. A gente está fazendo uma live por semana com cada palestrante, trazendo um pouco do que vai ser o conteúdo de cada palestra. Enfim, espero vocês na próxima semana. Obrigado mesmo quem esteve aí na sala. Juliana, vai ficar salvo. E, enfim, Tanuri, eu quero que você faça aí suas considerações finais para o pessoal, para a gente, né, infelizmente, ter que terminar esse bate-papo.
Então vamos lá, só quero agradecer a todos aí que estão nessa live. Da próxima vez, pede para ele botar 2 horas aí para a gente poder conversar melhor. Peçam a ele aí para que ponham num horário que a gente consiga falar um pouco mais desse assunto, que eu acho que é um assunto super atual. Eu tenho visto cada vez mais dúvidas ali, não só no consultório, quanto na prática, ali no dia a dia. E realmente é um evento que é top, eu tenho maior alegria de estar lá, 3º ano consecutivo que eu estou nesse evento, e cada vez maior, cada vez melhor, enfim, o conceito é muito interessante, então espero vocês lá, dia Boa. 4/10, eu vou estar palestrando no dia 4/10, Isso e vai aí. ser um prazer, uma honra, conto com vocês Aguardem, lá. aguardem. Isso aí, né, Tanuri? Com certeza. Cara, muito obrigado mais uma vez, Tanuri. Fica com Abraço, Deus aí, a mestre. gente vai se falando. Tudo de bom. Até, Obrigado. Tchau, abraço. tchau. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou só finalizar aqui a live e grande abraço para todo mundo. Tinha aqui o Bruno César pediu um abraço, enfim. Bom, quem perguntou da próxima live, terça-feira que vem, a próxima live, ok? Esse horário normalmente vai ser de 7h30, 8 horas, mas a gente anuncia sempre no dia, confirmando o horário. Tudo bem? Então, pessoal, boa noite, até a próxima. Live salva. E vamos lá. Boa semana para todo mundo.